Antes disso, eu vou dizer o seguinte, são 100 dias sem nada. 100 dias sem nada, tá? Essa é a regra. 100 dias sem nada. Esse é o governo do Larápio Lula. 100 dias, grave isso, são 100 dias sem nada. Tudo que esse Larápio está fazendo até agora, apenas o desabafo, que o que eu vejo no dia a dia na rua, no supermercado, na rua, o povo reclamando. São 100 dias sem nada, tá? E ainda vem esses petistas aí querer chamar manifestação para quê? Manifestação que vai fazer é o povo brasileiro, que vão se vestir de verde e amarelo e vamos para a rua. Vamos acertar aí. Vem aí, vamos organizar direitinho. Tá na hora de a gente dar uma resposta ao Lula, tá vendo? Afinal de contas, são 100 dias sem nada. Não são 100 dias só sem picanha, não. São 100 dias sem absolutamente nada. Um governo sem nenhum projeto. O governo sem nenhum projeto. Você tá falando, quem está falando aqui é um cara que vai na rua, que sai na rua, que vai ver o que está acontecendo no supermercado, que vai ver o que está acontecendo nas feiras, conversa com as pessoas. Então eu estou falando isso aqui por garantia. São 100 dias desse Larápio dar uma satisfação para a população de imediatamente, uma satisfação que possa chegar ali, está resolvido o problema. Estamos aqui, estamos lutando e vamos atrás do negócio. Não, ele quer convocar a manifestação contra o Tarcísio em São Paulo. Cara, o Tarcísio é o governador que está fazendo o que o Alckmin não fez, o que o calça apertada do Dória não fez, tá entendendo? É um cara excelente, ponto final. O que foi que o Haddad fez lá em São Paulo? Nada. O Haddad fez o seguinte, tem a história lá que foi o pior prefeito de São Paulo. O Lula e essa quadrilha dele, eles nunca conseguiram administrar São Paulo. Ok, gente? Então, é apenas um desabafo aqui. Eu conversei com muita gente na rua e fala uma mesma língua. Cadê a picanha? Cadê os ovos baratos? Cadê a feira com laranja, banana? Tudo à vontade para você. Vem o Lula, mente para você que está me olhando agora aqui, ó. Você que está me olhando aqui, você que fez um L. Daqui a pouco a gente vai conversar muito sobre esse negócio. Que mentiu para você, que ia ter picanha na tua mesa. Você, meu amigo, porra, é muita bobeira isso aí, é muita burrice. Pelo amor de Deus, 1 quilo de picanha, que é um pedacinho desse tamanho, picanha, um pedacinho de picanha desse tamanho assim, ó. De 1 quilo e pouquinho. Sabe quanto é que tá? 99, 100 reais. Isso é mentira. Isso é mentira. O cara vem para mentir. Então, aqui tá dado o recado. São 100 dias do governo do Larápio sem nenhuma proposta para o povo brasileiro. Tem gente aí que já está com saudade do governo Bolsonaro. Por exemplo, Luciano Huck. Vamos lá. O vendedor de livro, como é o nome dele, Paulo Coelho. E muitos outros aí. Me lembra, daqui a pouco a gente vai falar sobre a Globolista, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Então, apenas um desabafo aqui. Uma boa noite para todos. Seja muito bem-vindo ao canal Brasil no Ponto News. Peço aqui de início que se inscreva e compartilhe, dê aquele like, é muito importante o compartilhamento. Nós temos live nesse canal toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. A partir das 19 horas, então, gente, tá terminando o feriadão que a gente tem que agradecer muito Deus, esse Deus maravilhoso que nos traz só bênção, só coisas maravilhosas. Os brasileiros de bem, brasileiros que hoje foram à igreja, brasileiros de bem que foram, que vê em todo o poderoso Jesus Cristo como o nosso querido Salvador. Sem Ele nós não somos ninguém. Sem Deus nós não somos ninguém. Então bota isso na sua cabeça. A educação não é só dos professores. A educação começa dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Orientando seus filhos, seus filhos. Orientando, dizendo com que tipo de amizade a pessoa se faz, com que você vai para suas festinhas, tá entendendo? Então, a importância que tem em você ser família e orientar seus filhos, sua família. Não é deixar sua filha, seu filho ir de qualquer jeito, não, com qualquer pessoa, não.
orienta, faz as amizades, tem as amizades direitinho. É muito importante e seja muito bem-vindo ao canal Brasil no Ponto. Feliz sexta-feira santa para todos nós, em nome de Jesus. Vamos lá. Muito boa noite, agora são 19h37 no horário de Brasília, começando mais uma transmissão ao vivo no canal Brasil no Ponto News. Inicialmente, peço que curta, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se no canal. Canal esse que coloca Deus, o bolsonarismo, o conservadorismo, pátria e liberdade em primeiro lugar. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos e vídeos exclusivos. Lembrando que temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta-feira por volta das 19 horas no horário de Brasília. E por mais que aqui haja oposição a trechos da Constituição, também lembro que no artigo 5º é garantido a liberdade de expressão. Dito isso, vamos aos temas desta live do dia 7 de abril de 2023. Agora são 19h37 no horário de Brasília. Estamos ao vivo aqui no canal Brasil no Ponto News, mas lembro que essa live de sexta-feira será distribuída também em outros canais que apoiam o presidente Jair Bolsonaro. O Brasil é Nosso... Mitos do Brasil. Exatamente, o Brasil é Nosso, Bolsonaro News, né, entre outros. Né? Então, você que por acaso estiver assistindo essa live depois, venha assistir essa live ao vivo toda segunda, quarta e sexta no canal Brasil no Ponto News. Anote, toda segunda, quarta e sexta-feira por volta das 19 horas no horário de Brasília, aqui no canal Brasil no Ponto News, tá ok? Dito isso tudo, vamos lá, vamos aos temas desta live do dia 7 de abril de 2023. Agora são 19h38 no horário de Brasília, né? Vamos lá. Primeiro tema, logo no início, a gente vai falar sobre as viagens que o presidente Bolsonaro já tem planejado pelo Brasil, né? Ele já tem feito algumas reuniões ali com o presidente do PL, tem traçado estratégias, então a gente vai detalhar quais são essas estratégias aqui nessa live. Então é importante que você deixe seu like e fique até o final para que você, né, esteja atualizado, né, do que está acontecendo na política do Brasil, tá ok? Em seguida a gente vai falar sobre a CPMI, né? Vamos falar sobre uma polêmica aqui envolvendo esse assunto, tá ok? Por fim, a gente vai falar sobre as demissões em massa na Globo, né? Somente na última semana houveram, né, demissões de 40 jornalistas, entre aspas, na emissora. Então a gente vai tratar desse tema. Inclusive faz muito tempo que a gente não fala sobre a Globo aqui, né? Então a gente vai aproveitar esse assunto, né, que tem sido muito comentado para justamente falarmos nessa emissora que tem tudo para fechar, né? Então, basicamente é isso, né? Já passei aqui pelos 3 temas. Vamos ao primeiro deles, né? Sem mais delongas, direto ao ponto. Vamos lá. Bolsonaro deve retomar viagens e motocicletas pelo Brasil, tá ok? Para fortalecer, né, continuando aqui, né, para fortalecer candidaturas municipais no PL, tá ok? O presidente Bolsonaro também pretende ir a Portugal em breve, onde, segundo o Gilson Machado, ele também é visto ali no país, né, como liderança de direita. Então o presidente tem reconhecimento internacional, o presidente Bolsonaro, no caso, tá ok, pessoal? Presidente Bolsonaro, no caso, né? Eu não reconheço esse desgoverno do PT. Mas vamos aqui à matéria que está lá na Jovem Pan. Vamos tratar aqui sobre esse tema, né, que envolve o planejamento, né, a estratégia do presidente Bolsonaro, né? Daqui por diante, lembrando que ele voltou para o Brasil recentemente, né? Ele passou 3 meses nos Estados Unidos, né? Inclusive ele fez alguns discursos exaltando, né, a agenda que o elegeu, né, que é a agenda conservadora, né?
O presidente Bolsonaro, né, político antissistema, que voltou ao Brasil na semana passada, depois de 3 meses nos Estados Unidos, já começou a planejar com o PL os próximos passos de seu retorno à política. Ele disse que quer se manter em evidência, defender seu legado e viajar pelo Brasil, fazendo valer o capital político que ajudou o PL a eleger 99 deputados, 8 senadores e 2 governadores em 2022. Durante um evento com aliados políticos, logo que chegou ao Brasil, ele ainda disse que quer retomar as motociatas. O presidente Bolsonaro quer fazer 1 ou 2 viagens pelo Brasil a cada mês, também com o objetivo de aumentar o número de prefeitos e vereadores nas eleições do próximo ano. Bolsonaro deve se reunir com prefeitos, deputados e partidos aliados e outros partidos aliados, né, além do próprio PL, né? Segundo o Gilson Machado, o presidente se consolidou como um principal grande líder mundial da direita. E ele disse o seguinte aqui, abre aspas, quando você vai aos Estados Unidos, em todas as cidades que eu andei com ele, nós vamos talvez agora para Portugal. A gente vai ver como o presidente, né, é um grande líder mundial da direita hoje, não só da direita, mas também dos conservadores, dos cristãos e dos liberais, de quem quer a livre iniciativa. De quem quer a liberdade de imprensa e de quem quer a liberdade de internet, das redes sociais. E o presidente tem agora uma missão, não é liderar somente a oposição, mas também liderar um bloco pró-Brasil. Fecha aspas, afirmou o Gilson Machado. Então, palavras aqui do ministro do Turismo, né, eterno ministro do Turismo, Gilson Machado, tá ok? Inclusive aqui a matéria faz uma menção a um passado recente, né, quanto às motocicletas que reuniram centenas de apoiadores, né, percorrendo trajetos pelo Brasil, né, pelo Brasil inteiro, né. Então ele pretende retomar com essas motocicletas. Além disso, eu acredito que não vai demorar muito para termos, né, a retomada das manifestações pelo Brasil. Inclusive está precisando, né, na hora, para afastar o Lula, né, e jogá-lo novamente para a cadeia, que é o lugar de onde ele não deveria ter saído, né? Mas enfim, matéria única aqui sobre o tema Jovem Pan News, né? Então a gente está falando aqui sobre o início, né, do planejamento do presidente Bolsonaro, né, nessa retomada de viagens pelo Brasil, tá ok? Enfim, pode mostrar a matéria e em seguida traremos as nossas opiniões. Gente, matéria está aqui na Jovem Pan News, tá aqui. Tá vendo? Tá aqui, Jovem Pan News, tá ok? Matéria única aqui. Dúvida? Dá um pulinho lá, dá uma olhadinha nessa matéria, é muito importante. Seja muito bem-vindo. Mas vamos lá, falar aqui. Gente, eu quero mandar um grande abraço aqui para o Augusto Nunes, jornalista lá da Revista Oeste, Ana Paula e mais outro lá. Cara, eles são cotados para ser os melhores jornalistas do ano. Eu estava lendo hoje está em todos os jornais, já viram sendo uma semana, considerado os melhores jornalistas do ano. Da revista, uma revista aí que depois eu vou trazer direitinho essa notícia aqui para você, mas está em todos os jornais. Mas vamos falar aqui das viagens do presidente Bolsonaro pelo Brasil. Ele quer ir a Portugal, não por nada, porque lá tem muito português que gosta do presidente Bolsonaro. E tem muita gente conservadora, apesar que Portugal tem um governo lá ser meio esquisito, tá entendendo? Mas a importância que tem ele ir conversar com esses brasileiros lá em Portugal. Isso é muito importante. E viajar pelo Brasil é muito bom. Nosso Brasil é maravilhoso, gente. A gente não entende por que foi que aconteceu essa negativa
de algumas pessoas votarem no Lula. O Lula que enganou todo mundo sabe disso. São 100 dias, eu acabei de falar agora no início da live, são 100 dias sem nada. Sem nada. Como é que pode um governo arranjar 37 ministérios, vou repetir, 37 ministérios e não ter nada de conclusivo? Gente, são 3 meses. São 3 meses. Continua mentindo para o povo. Tudo que o Lula está fazendo aqui, tudo que o Lula inaugurou até agora, foi uma plaquinha lá do Ministério da Cultura. Fizeram uma festa lá com aquilo ali. Isso é uma hipocrisia, isso é uma vergonha com o povo brasileiro. O povo brasileiro quer iniciativa, casas populares para a pessoa, quer terra. Está aí esse MST, que é uma podridão, voltando para fazer invasão. Em São Paulo, o Tarcísio meteu na cadeia todo mundo. Tem que meter na cadeia. Propriedade das pessoas. A pessoa lutou para ter. Como é que a MST vai meter a mão em alguma coisa? Então, são 100 dias do Lula. Ele participa desse pessoal do MST, patrocina esse pessoal. Então, tem que ter a CPI do MST. Entendendo? Então, o presidente Bolsonaro está certíssimo, está na hora. Essa história da joia, ele saiu muito fortalecido disso aí. Tem nada, cara. Vai fazer o quê? O que tinha, que ele achava que era acervo dele, mas como é que é? Estão achando que não era e pegou e devolveu. Não quis saber daquilo, tá vendo? Porque não interessa, não interessa. O importante é ser um presidente honesto. Então isso arrebenta com os petistas, porque eles querem comparar o presidente Bolsonaro igual o Lula. Não. O presidente Bolsonaro é diferente. Esse aqui eu garanto para você que é diferente. Entendeu? Diferente. Ele precisava ter mais um tempo para que implementasse tudo que ele pensa, tudo que ele quer no nosso país, e não deixasse essa esquerda nunca mais voltar. Mas estamos aí com 100 dias sem nada, tá vendo? São 100 dias sem nada, tá vendo? Não é nem 100 dias sem picanha, não. São 100 dias sem nada e o cara oferecendo numa feira abóbora para a população. Pô, isso aí, cara, eu nunca vi na minha vida, há 50 e tantos anos de idade, eu nunca vi um cara mentir tanto. Só tem um filme do mentiroso, tá vendo? Mentiroso significa lá em João 8,44, lê esse trecho da Bíblia, que é o Lula, tá vendo? É o Lula. Eu não gosto, mas ele é um mentiroso. A única coisa que o Lula fez até agora foi o Ministério da Cultura, botar a plaquinha lá em cima. Meu amigo, o povo quer comida no prato, tu não tá vendo não, ô Zé Ruela? Tu não tá vendo não, o pessoal querendo comida no prato, quer uma gasolina barata, ô mané. Pelo amor de Deus, rapaz, presta atenção no serviço, rapaz. Tá vendo? Aí tá lá, porque... Bom, amigo, então sai da vaga para o Geraldo Alckmin, faz alguma coisa, ou então manda todos para a rua. Tá vendo? Ou tá na hora de a gente resolver essa situação. E tá na hora da gente também ter vergonha na cara, nós. Agora eu puxo para nós, de direita. Tá na hora de a gente ir para a rua. Não fica com medo, não. Aquele do 8 de janeiro, quem resolveu fazer aquelas porcariadas lá e fazer coisa errada, que pague, seja preso. Conservador, de direita, verde e amarelo, bandeira verde e amarela, meu amigo, ele não faz briga com ninguém, ele quer o melhor para o nosso país. E quando fazemos manifestação, você não vê uma bagana de cigarro na rua. É respeito pelo que nós estamos utilizando, pelo pedaço de terreno que você está utilizando lá para fazer manifestação. Então está na hora de a gente ir para Copacabana, no Rio de Janeiro, Avenida Paulista, e dizer, não queremos esse governo. Impeachment do Lula já. É preciso ter impeachment desse larápio que não fez nada até agora. Tem que voltar para a cadeia novamente, porque é o lugar dele. Tá vendo? Porque nós estamos assim. O STF acabou com a Lava Jato. Quer dizer, eles tentam de tudo enquanto é forma a passar uma borracha de tudo que o Lula fez. Mentira! Se você der um Google e perguntar qual foi o maior larápio do mundo, vai aparecer o nome do Luiz Inácio Lula da Silva, que é esse larápio aí. Nada. Não fez nada pelo Brasil até agora. Não fez nada e está fazendo já tem a Odebrecht fazendo obra lá para fora. Novamente com esse cara, rapaz.
O cara é um sem vergonha, rapaz. Ele era para ter pedido perdão para Deus e pedido perdão e reconhecer que errou. Erramos. Faz igual o presidente Bolsonaro quando errava, de acabar fazendo a live dele, dizendo, nós erramos. A gente pede desculpa para as pessoas. Mas ele até hoje, esse larápio que ficou preso lá na Polícia Federal, não pediu desculpa para o povo brasileiro. Ele tem que pedir desculpa para a população. Tem que pedir desculpa ao povo brasileiro pelas coisas erradas que ele fez, pela ladoagem que ele fez no nosso país, dentro da Petrobras, Caixa Econômica, Banco do Brasil, todo lugar esse cara fez. Então está na hora do Lula ter vergonha na cara e chegar, pô, gente, realmente passaram as eleições, eu estou aqui, eu estou querendo fazer uma coisa melhor para o nosso país, esquece esse negócio. Ele ontem ele deu uma derrapada, ele falou que não quer mais falar do Bolsonaro e não quer mais falar do Sérgio Moro. Então, esquece o Sérgio Moro, esquece o Bolsonaro, cuida do país, que é a tua obrigação. Você foi eleito para cuidar do nosso país e não ficar com lorotinha lá, tá vendo? Eu te digo para vocês, são 100 dias do Lula sem nada, sem picanha, com abóbora, dizendo que é picanha, mentindo, continua mentindo, foi assim o tempo todo. Convocou, disse que chamou o pessoal para ir para a rua, ninguém apareceu lá para a manifestação dele. Agora, está na hora de nós se tocar e os movimentos de direita e nós ir para a rua. Abduche São Paulo, que agora é deputado estadual, está na hora de vamos se juntar, gente, vamos para cima. Está na hora de a gente dizer, ó, não queremos esse governo. Não queremos. Vamos botar 1 milhão de pessoas na Paulista, vamos botar 1 milhão de pessoas aqui em Copacabana, em Brasília. Vamos se movimentar. Nós estamos muito parados. Quer dizer, enquanto isso, esse governo vai fazendo o que ele quer. E está na hora do PL também se ligar também. E não deixar esse pessoal que fica com blá blá blá, jornalista que fica falando besteira. Aí, daqui a pouco a gente vai falar. Fica num pedacinho só que daqui a pouco a gente vai falar da Globo Lixo e da CPMI. Se inscreve, compartilha e vamos lá. Exatamente, né? Diferentemente do que a gente vê, né, o tempo todo, né, o Lula não sai nas ruas de jeito nenhum, né? Diferentemente do larápio, né? O presidente sai nas ruas, né? Sai nas ruas e por onde vai é aclamado, né? Muito se falava, né, sobre a questão do fujão, né? Até 2022, né? Ali na época da pré-eleição, né? No caso, né? Mas por que surgiu esse apelido para o Lula, né? Porque ele justamente acabou fugindo dos debates, fugiu do debate na Jovem Pan, fugiu no debate, se eu não me engano, no SBT, fugiu no debate da Record, né? Porque ele sabia que em algumas emissoras ele seria muito mais confrontado, né? Então o Lula acabou sendo conhecido como fujão, né? Fujão, né? É isso que ele é, né? Eu entendo, né, que se tivesse uma justiça séria no Brasil, o Lula sequer seria candidato, né? A candidatura do Lula sequer existiria, né? Porque outro dia ele até falou, né, que é um socialista refinado, né? Mas claramente essa ideologia nunca funcionou em país nenhum, não será no Brasil que irá funcionar, né? Tem gente aqui que defende essa ideologia achando que no Brasil irá funcionar, sendo que nunca funcionou em país nenhum. Será que no Brasil vai funcionar? Obviamente que não, né? Não funcionou de 85 até 2018, vai funcionar agora? Claro que não, né? Então, o PT, né, juntamente ali com o Lula, né, representado ali pelo Lula, defende essa ideologia, além disso, só está preocupado com seus próprios interesses, né? Afinal de contas, o PT faz das estatais um antro de corrupção, né? Foi assim na Petrobras, foi assim no BNDES e foi assim até mesmo na Eletrobras, que acabou sendo privatizada recentemente, né? É assim que é o PT, né? Ele faz das estatais um antro de corrupção, além de um antro de corrupção, um cabide, né? Cabide de empregos, né? Qual é o critério para participar, né,
ser membro do desgoverno Lula? É ser parente da Marielle agora. É uma vergonha isso, é uma vergonha. Então o Brasil ele passa vergonha, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, né? Como é que deve estar a imagem do Brasil após eleger um condenado pela justiça? Lembrando que o Lula foi preso em 2018, né? Inclusive, eu li uma matéria hoje que faz 7 anos desde a prisão dele, né? Ele deveria nunca ter saído dali, né? Mas estamos num Brasil sem leis, sem justiça e também sem jornalismo. Haja vista que o jornalismo daqui o tempo todo critica o Bolsonaro, ao mesmo tempo que faz militância pró-Lula, né? Sendo que se tivéssemos um jornalismo sério na velha imprensa, essa velha imprensa estaria, de fato, detonando o Lula. Mas só que a gente não tem jornalismo no Brasil, né? Quero aqui enviar um salve para o José Marcondes e para o Juarez Rabelo, né, que estão participando aqui da live. Mas é o que eu estou dizendo, O Lula foi eleito a partir daquela normalidade que o presidente falou, né, em outubro de 2022. Né? Cadê os 60 milhões? Ainda tem uma meia dúzia, vamos dizer assim, de jumentos que ainda apoiam o PT. Né? Isso é inegável, né? Mas são minoria, a maioria é composta de eleitores do presidente Bolsonaro, que o respeitam, né? Que esses apoiadores, no caso, né, respeitam ele, diferentemente do STF, que não respeitou a Constituição e também o próprio presidente Bolsonaro naquela questão do decreto concedido ao Daniel Silveira, na questão do decreto de graça concedido ao Daniel Silveira. Lembrando que o ex-parlamentar tinha, na época, o direito à imunidade parlamentar, garantido ali no artigo 53 da Constituição. Além disso, ele, enquanto cidadão, né, não só enquanto deputado, tem o direito à liberdade de expressão garantido no artigo 5º da Constituição. Né? Mas eles não respeitam a Constituição, vão respeitar quem? Né? Não respeitam o Bolsonaro, vão respeitar quem? Né? Então eu vejo a situação do presidente Bolsonaro muito parecida com a situação do Trump atualmente nos Estados Unidos. O Trump responde a alguns processos inconstitucionais, inclusive ele vai receber indenização por esse caso atual que ele está enfrentando na justiça, ele vai receber dinheiro por conta disso, né? Logicamente, trata-se de uma injustiça que ele está passando ali, né? Igualmente ao presidente Bolsonaro, que tem ali na tal justiça processos totalmente inconstitucionais. Né? Afinal de contas, querem o julgar por palavras. Opinião não é crime. Crime de opinião, isso não existe no Brasil. O direito à manifestação, mas não só o direito à manifestação, o direito à expressão, né? É um direito legal, é um direito civil, é um direito até mesmo natural, concedido de Deus para nós. Né? Mas é aquilo, né? A esquerda quer o tempo todo distorcer os valores cristãos. Né? Você viu na tal pandemia que quiseram até mesmo fechar igrejas. Né? Estamos na Semana Santa, no qual a gente celebra o renascimento de Cristo, né? A ressurreição de Cristo. Né? Mas a esquerda tem aversão à religião, tanto que por muito tempo aqui no Brasil a gente ouviu aquela narrativa, né, de quererem separar a política da religião, sendo que Deus está em todos os lugares. Né? Além disso, como é que se combate a esquerda? Dizendo a verdade. Apenas dizendo a verdade. Está lá em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. Né? Então, é o seguinte, o presidente Bolsonaro acabou sendo eleito através da verdade. Né? E isso incomodou demais o sistema.
O sistema não esperava eleger um político de direita para a presidente da República, né? Inclusive, Bolsonaro continua sendo presidente para mim, né? E para muitos brasileiros honestos desse paísão, né? Mas eu entendo o seguinte, né? O presidente Bolsonaro, né, transformou as nossas visões para com a política, né? Um dos legados do presidente Bolsonaro foi o quê? Foi o patriotismo. Foi o patriotismo. Hoje a gente tem orgulho, né, de ser brasileiro, né? Porque justamente durante o governo dele, o Brasil passou a ser respeitado pelo mundo inteiro. Pelo mundo inteiro, né? Era Estados Unidos concedendo moral para o Brasil, era vários países europeus, né? A Arábia Saudita, etc, etc, etc. A gente vê diversos exemplos, né? Até mesmo o Japão, que fica lá do outro lado do mundo, né? Inclusive no Japão já está de manhã, né, agora, né? Mas enfim, a gente vê que o Brasil, né, a imagem do Brasil ficou, de fato, muito respeitada internacionalmente por conta da imagem do presidente Jair Bolsonaro, né? Essas imagens, inclusive, das motocicletas repercutiram não inteiro. Só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Não só isso, né? As ações também, as ações do governo ali na Fox News, né? Manifestações pelo Brasil, né? Que a gente quer que retorne agora, afinal de contas, a gente tem que afastar urgentemente o Lula, o impeachment tem que acontecer, isso sequer se discute, pessoal. Agora é um momento de união, afinal de contas, todos nós temos as nossas divergências, mas a gente tem que deixá-las de lado no momento. Divergir, discordar faz parte da democracia, mas a gente tem que deixá-las de lado no momento para fazermos uma oposição pró-Brasil, responsável, uma oposição responsável, inteligente, decente. Afinal de contas, temos um desgoverno que quer o tempo todo inverter os valores. O Cabral está solto e o Daniel Silveira está preso. O Lula está solto e o Bismarck do canal Hipócritas, que é apoiador do presidente Bolsonaro, está preso, né? O Anderson Torres está preso e o Lula está solto. O Cabral está solto e o Anderson Torres está preso. Quer dizer, é uma loucura que acontece no Brasil. O Brasil não é para amadores. Como é que fica a nossa imagem, né? Como é que fica a imagem do Brasil elegendo um condenado para Brasília, né? Então eu entendo que o presidente Bolsonaro continua sendo presidente e ele vai voltar para a casa dele em 2026. Eu entendo que ele continua sendo presidente, tá ok? Mas em 2026 ele tem que voltar para a casa dele, né? A gente tem que colocar os pingos nos is aqui, né? Falarmos corretamente o que é preciso ser feito, né? E o que é preciso ser feito nesse momento é justamente traçarmos estratégias para essas viagens do presidente pelo Brasil, né? Afinal de contas, a gente tem que filmar, levar ao brasileiro comum as imagens, né, dessas viagens do presidente pelo Brasil, né? Afinal de contas, é o que eu disse no início, né? Diferentemente do ladrão que não sai nas ruas, né? O Bolsonaro sai e por onde vai é aclamado, né? Era isso que eu estava querendo dizer no começo, né? Mas, enfim, o presidente Bolsonaro tem sua reputação ilibada, tanto que ficou quase 30 anos no parlamento brasileiro sem qualquer caso de corrupção, né? Então, o presidente Bolsonaro é mais do que honesto, é humilde, porque sempre se preocupou com o Brasil, levou água para o Nordeste. Não foi Lula não, né? Não foi Lula não, porque há uma falsa narrativa que ficam jogando para o Lula essa peste de levar água para o Nordeste. Foi o presidente Bolsonaro que levou água para o Nordeste, foi o presidente Bolsonaro que criou o Pix, foi o presidente Bolsonaro que concedeu mais de 400 mil títulos de propriedade pelo Brasil. Além disso, o presidente Bolsonaro sempre se preocupou em realizar obras pelo Brasil, diferentemente do Larápio, que está preocupado muito mais em financiar obras fora do Brasil,
né? O que não traz respeito nenhum ao Brasil, né? Como é que fica a nossa imagem, né? Como é que fica a nossa imagem elegendo, né? Elegendo na farsa, né? Um condenado, né? A chapa de um condenado, porque eu entendo o seguinte, né? Que a chapa do PT deveria ser impugnada, deveria ser proibida, né? A criminalização do comunismo no Brasil deveria ser real, mas é aquilo, né? É tudo para inverter os valores, querendo transformar o certo em errado e o errado em certo, né? Um condenado acabou sendo eleito na farsa, enquanto o presidente Bolsonaro foi tirado, né, por conta de um sistema, né, que quer porque quer, né, eleger qualquer um, né, para um cargo de extrema relevância, né, que é a presidência da República, né? Então eu entendo dessa forma. O Brasil tá invertido. Está invertido, realmente que precisa lutar muito, né? Lutar muito para nos livrarmos mesmo dessa esquerda que não tem nenhum compromisso para com o Brasil, né? Mas além disso, né? Além disso, a gente tem que cada vez mais disseminar a imagem do presidente Bolsonaro no Brasil, que é um presidente legítimo, um presidente que sempre respeitou a Constituição, que sempre esteve ali, né, atento, né, sempre defendeu, na verdade, os valores morais, né, o direito de vir, né, as liberdades individuais, né, um Estado mínimo e a propriedade, né, propriedade privada que é sagrada, né, afinal de contas, como disse aqui na matéria, né, como é dito aqui na matéria, né, o presidente Bolsonaro é o líder da direita, não só do Brasil, é o líder da direita mundial, né? Então é importante que a gente cada vez mais dissemine a imagem do presidente Bolsonaro, né? Porque ele é uma exceção na política, né? Por mais que a imprensa tente o tempo todo ali distorcer a imagem dele, né? A gente tem que sempre se basear na verdade, até porque está lá em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não só a verdade liberta, o conhecimento também, até porque a esquerda naufraga no desconhecimento das pessoas, né? Então a gente tem que julgar o PT da forma que ele é, né? Que é uma quadrilha, ponto final, né? E estamos, né, há quase 100 dias sem governo, 100 dias sem governo, né? Eu entendo que o Lula deveria estar na cadeia até o presente momento, né? Mas a gente está num Brasil invertido, né? Repetindo aqui, né? Mas enfim, parabenizo o presidente Bolsonaro por decidir viajar pelo Brasil, né? Afinal de contas, ele precisa retomar, né, com essa agenda dele, né? Não só fazendo essas motocicletas, né, mas discursando, né? Foi assim que ele foi eleito presidente, dizendo a verdade, pessoal, né? Então, dizer a verdade, né, é até um temor, né, de políticos, né, na classe política, né, que foi uma classe que ganhou notoriedade por políticos que falam a mentira, né? Então a gente tem que trazer à tona a verdade dos fatos, né? A verdade é que o presidente Bolsonaro é um político exceção à regra, né? Exceção à regra, né? Sempre preocupado com a soberania do Brasil, diferentemente do outro lá que está preocupado muito mais com corrupção, né? Mas enfim, parabéns ao presidente Bolsonaro por decidir, junto ao partido, viajar pelo Brasil, né? Afinal de contas, a gente precisa, nesse momento, fazer uma oposição pró-Brasil, responsável, inteligente e decente, né? E é isso. Então, meus amigos, se inscreve e compartilha, muito importante o seu compartilhamento. Obrigado dos inscritos. Tem a gente aí no site, no chat aí. Exatamente. Eu vou aqui deixar um salve novamente para o José Marcondes Brasil Ferreira. Ele disse o seguinte: Lula não foi eleito, o TSE que colocou ele lá. Então, deixar aqui um salve para o José Marcondes Brasil Ferreira. Além disso,
Juarez Rabelo Silva Rabelo, né? Ele disse o seguinte: boa noite, parabéns pelo canal. A verdade é que aqueles que não prestam voltaram à presidência por ignorância política por parte da população. Então foi o que disse aqui o Juarez Rabelo, né? Um salve para o Juarez Rabelo, né? Além disso, quero enviar aqui um salve para o Mauri Neves. Ele disse o seguinte: oi, patriotas, boa noite, tudo bem? Estou indo participar de mais uma celebração da Sexta-feira Santa na minha igreja. A Deus. Se com Deus está difícil, imagina sem Ele. Estamos juntos. Tamo junto. Vamos rezar e pedir a Deus para livrar o mal do nosso Brasil. Feliz Páscoa para todos vocês e todos os brasileiros. Então aqui um salve para Mauri Neves, né, que sempre está presente aqui, né, com a sua presença nas nossas lives, né? Eu quero agradecer cada presença, né, em que respeita nossos inscritos, né? Nós somos seres humanos, né? Podemos errar aqui, né? Mas a gente sempre tenta acertar, né? Isso. Sempre trazendo as informações corretas, né? Sempre se baseando na verdade, né? Então, a cada presença é importante, a gente deve lealdade aos nossos inscritos. Além disso, né, a gente deve lealdade ao presidente Jair Bolsonaro, esse presidente que é honesto, tá ok? E seja muito bem-vindo, tá ok, gente? Então, um salve para todos presentes na nossa live. Eu já li tudo aqui, né? Pode mandar, então, pode ajudar a gente a fazer a live aí, gente. Pode escrevendo aí que a gente vai falando aqui, tá? Pode escrevendo aí que a gente vai falando aqui. Se inscreva e compartilha. Vamos lá. Exatamente, vamos lá. Vamos seguindo aqui, ó. Vamos falar sobre a CPMI do dia 8, né? Vamos falar de um assunto que foi escolhido lá pelos pingos is aqui, né? Tá aqui, ó. Flávio Dino reclama de CPI sobre os atos do dia 8 de janeiro. Ele diz que pode atrapalhar. Vai vendo, Brasil. Vai vendo, Brasil. Quer dizer, uma vergonha aqui que disse o Flávio Dino, né? Mas, enfim, o ministro, entre aspas, defendeu outras prioridades, entre aspas, para o desgoverno, né? Enfim, vai vendo, Brasil, vai vendo. É só no Brasil que a gente vê uma situação dessa, né? Mas, enfim, essa matéria está no jornal Pleno News, matéria única, falando aqui sobre a CPMI do dia 8, né? Lembrando que essa matéria foi escolhida ali pelos pingos is, né? E a gente acabou, né, escolhendo aqui num critério aqui de voto de Minerva, né? Vamos dizer assim, né? Enfim, pode mostrar a matéria e em seguida traremos as nossas opiniões. Matéria tá aqui, ó. Tá no Pleno News aqui, é um site recomendável que você não vai ver lá naquele jornal Folha de São Paulo, ou Globo, essas coisas que você vai ver aqui. Tá ok? Flávio Dino reclama. Mas vamos lá. Esse Flávio Dino, se você não sabe quem é ele, esse cara, não vou nem falar de ministro, esse cara no Maranhão enganou todos os maranhenses. Ficou lá não sei quantos anos lá, enganou. Se tu for no interior do Maranhão, se você for no interior do Maranhão, você imagina a ignorância. É pessoal sem esgoto, sem nada. Se você for naquela região ali de Pinheiro, aquela região ali toda da BR, todo mundo ali passa por dificuldade, grande dificuldade. E esse cara, esse comunista chamado Flávio Dino, primeiro eu vou falar do governador Flávio Dino no Maranhão, que foi um desgoverno lá no Maranhão. Então, aí ele ficou ali tipo um jacaré. Aí a hora que Lula, entre aspas, ganhou as eleições, aí ele já era considerado... Ele começou a dar entrevista para todos, porque ele já sabia. Vai começar a dar uma entrevista já como ministro da Justiça. Beleza. Só que agora vamos lá para ministro da Justiça. Vamos considerar que ele seja ministro da Justiça. Até agora eu não vi uma apreensão de drogas ou armas em todo o Brasil. Vou repetir novamente para você que está me vendo aí e fez um L. Até agora eu não vi a Polícia Federal, com a administração do Flávio Dino, prender um caminhão de droga ou armas. Armas no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, entra à vontade. Basta querer entrar, pode entrar. A porta está aberta. Em São Paulo a mesma coisa.
Inclusive, o Tarcísio pediu até a ajuda da Polícia Federal e os prefeitos pediram a ajuda da Polícia Federal para que se manifeste a respeito disso aí. Por quê? Por que que não tem apreensão de nada? Hein? Como é que tá isso aí? Vamos ver. Vamos para cima. Então, o Flávio Dino, ele é um desministro, não é um ministro, é um desministro. Entendeu? Aí tá com medo de quê? Tá com medo do dia 8 de janeiro. Todo mundo já sabe. Os patriotas já sabem o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Os patriotas como eu já sabemos. A gente não vai falar, porque vamos deixar a CPI investigar e botar todo mundo na cadeia que armaram aquilo ali, tá? Vou só falar por aqui. Porque existia uma manifestação, como teve lá no Rio, como teve aqui no Rio de Janeiro, lá no quartel Duque de Caxias. Meu amigo, foi uma das maiores manifestações que eu já vi de pessoas bacanas. Era senhora de idade, era criança. Eu tenho prova disso porque eu tenho os vídeos disso aí. Certo? Em Brasília, a mesma coisa. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte. Eles sabiam, se aquilo fosse continuar da forma que estava, eles tentaram uma semana antes, não deu certo, com estilete não, jogando aquelas bolas de gude nas pessoas, dando pedrada na polícia. Quer dizer, é coisa que patriota não faz. Patriota é a favor da polícia, respeita a polícia, e ponto final. Mas eles resolveram, uma semana não deu certo lá em Brasília estava lotado de gente, lotado de patriota, lá em frente ao quartel. Eu achei também uma covardia do Exército também não ser manifestado e terminar entregando aquelas pessoas para a Polícia Federal, para prender lá. Mas a justiça maior é a justiça de Deus. O que foi acontecer? Tentaram uma semana, não deu certo. Vamos tentar outra semana. Aquele pessoal, ficou uma parte do pessoal lá no Exército, mas tem uma turma que veio, que era justamente para protestar em frente ao Palácio do Planalto, para manifestações. Tinha lá gente que estava tirando fotos, essas coisas todas, foram tudo presos, que não tinha nada a ver até com manifestação, estava apenas turista, foram presos. O que é que acontece? Então, eles estão com medo da CPI, eles estão se borrando, porque nós vamos descobrir, a CPI vai descobrir que eles estão por trás de tudo isso aí. Vou repetir. A CPI vai descobrir que, se é uma coisa a favor, se é contra o Lula, então não era para ter bandeira do PT, o cara com alguma bandeira do PT ou do MST lá. E se você verificar nas manifestações, quando eles perceberam isso aí, quando eles perceberam que eles estavam entregando ouro para o povo que já estava preso, eles, opa, peraí, calma aí, interrompe as câmeras, não mostra mais as câmeras para ninguém. E aí ele botou em sigilo as câmeras. Mas com a CPI, eles têm que mostrar que a CPI tem poder de polícia, tem poder de prender e tem o poder de impeachment o Lula, como vai ser impeachmentado. Aguarda, então estão com medo, estão morrendo de medo. Entendeu? Estão morrendo de medo. Por quê? Vão descobrir que algo de errado eles fizeram naquele dia. Inclusive, o Flávio Dino confessou nas primeiras entrevistas que ele deu, ele falou que estava no Palácio da Justiça com a janela aberta e viu o pessoal lá embaixo. Por que não impediu? Por que não chamou reforço? Para não deixar as pessoas invadir. Então, as pessoas que invadiram ali não são patriotas. Tem que ser preso, julgado, e todo mundo foi, aquelas pessoas que apareceram com a camisa do Bolsonaro lá, o que aconteceu? Descobriram que esse cara já era procurado pela polícia, já tinha a ficha suja. Por que estava ali? Por que a polícia não prende? Porque a polícia prende, a justiça vai e solta. Tá entendendo como é que é o negócio? Então, a CPI é necessário. Agora, o Pacheco, dizem que ele vai, já marcou até o dia, parece que é dia 18, assim que ele vai com Lula, né, para eles ficarem conversando, aquelas conversinhas vagabundas, né, que político tem. Ah, não, mas o povo brasileiro sabe o que quer. E nós queremos CPI já, e CPI, depois que a gente descobrir, depois que for chamado, aqueles caras que se diz honesto, vocês vão ver que a história
Vai mudar. E quando as câmeras for tirado o sigilo das câmeras, tu lembra do Trump, que se botaram o sigilo nas câmeras, e a Fox News descobriu já algumas imagens que não tinha nada a ver com aquele negócio da invasão lá da invasão lá do Congresso lá em Estados Unidos. A mesma coisa vai ser aqui. Quando descobrir que essa esquerda estava por trás de tudo aquilo ali. Tá vendo? Porque ele não tem nenhum capital político, não tem mais nada. O pessoal abriu o olho, não tem mais R$30 e um pedaço de mortadela. Acabou isso aí. Tá vendo? O pessoal quer ação. Hoje nós estamos em 2023. Hoje nós estamos na rua ali. Bateram ali na rua. O que aconteceu, nós estamos em 2023, gente. Hoje, o povo brasileiro, ele quer honestidade. Ele não quer PT enchendo o saco do povo brasileiro. Ele não quer mais com um pedaço de mortadela, alugar ônibus, pagar 30 pessoas para ir lá para negócio de manifestação. Aqui é limpo, é ordeiro. O povo, quando vai, o povo, como eu vou de graça, pago do meu próprio dinheiro. Vou de ônibus, vou de carro, vou de Uber, vou de qualquer... Mas eu estou com o meu dinheiro, não peço nada a ninguém. Tá entendendo? Não peço nada a ninguém. Às vezes, outros canais que são parceiros nossos, ajudam o nosso canal. A gente vai lá, não tem disso não. Tá entendendo? Mas tudo honestamente. Tá entendendo? Não fica pedindo, não, tem que fazer isso, fazer aquilo. Não. Tudo é feito honestamente. Então, a CPI, ela é necessária para que a gente tire tudo a limpo e para a gente... Por que estão com medo? Estão com medo. Porque... Não, meu amigo, até agora são 100 dias sem nada. São 100 dias sem governo nenhum. São 100 dias que o Lula está sentado numa cadeira que não era para ele estar ali. Na verdade, ele tem que estar preso. O Lula tem que estar no xadrez. A ficha dele é a ficha suja. O Lula não tem a ficha limpa. O Lula, eu não posso chamar ninguém de que roubou alguma coisa, ou ladrão de alguma coisa, mas Lula é. A gente não pode chamar de ladrão porque ele diz que ele não é, que ele é honesto. Honesto aonde, rapaz? Todo mundo sabe lá do triplex, que você furou a parede lá para entrar para o apartamento. Todo mundo sabe lá do apartamento, sabe do triplex, sabe daquelas como é que diz? Daquelas palestras. Sítio de Atibaia. Todo mundo sabe que você... Aquela história das palestras. O dinheiro, como é que o dinheiro ia lá para fora depois, como é que ele voltava. Tá vendo? Todo mundo sabe. Tá vendo? Todo mundo sabe. O teu filho, que era limpador de cocô cocô de elefante, virou milionário. Tá? É mais ou menos isso. Enquanto isso, o brasileiro rala pra caramba, recebendo R$18 de aumento de salário mínimo. Enquanto isso, os condenados receberam 400, que você deu. Não, pode dar, tranquilo, pode dar, o Brasil pode pagar. Quer dizer, agora nós estamos pagando, nós que pagamos essa dívida. Tá vendo? Saidinha no final de semana, Dia das Mães, essas coisas todas para esses caras, a nossas custas. Tá vendo? Então, gente, esse desabafo aqui total. Então, CPI, CPMI já, e vamos descobrir a verdade sobre aquele 8 de janeiro. É preciso a gente saber a verdade, botar limpo. 8 de janeiro é preciso a gente saber o que aconteceu de verdade ali. Tá ok, gente? Essa é uma verdade que nós podemos descobrir imediatamente. Se inscreva, compartilhe, dê aquele like. Essa live, gente, vai ser transmitida no final de semana em outros canais. Parceiro nosso aqui, tá ok, gente? Brasil no Ponto TV, Brasil no Ponto News, Bolsonaro News, Bolsonaro TV, e aí vamos lá pro canal do presidente. Vamos lá, se ele quiser pode postar no canal dele, tá tranquilo, sem problema nenhum. Então vamos que vamos. Bolsonaro 2026, se inscreve e compartilha. Ó. Esse aqui me representa, é honesto, com a história da joia, ele saiu muito mais fortalecido, tá vendo? A imprensa calou a boca da imprensa, a imprensa não fala mais nada, Calou, pô, tá vendo? Não tem o que falar. Eles fizeram um negócio tão esquisito que eles botaram um cara lá em São Paulo para fazer para fazer a mesma pergunta que fazia para um aqui, fazer para outro São Paulo para ver se batia. Cara, tá tudo certo, acabou. A história é outra. É Bolsonaro 2026 e o presidente está certinho de andar pelo país e mostrar nesses estados o que aconteceu de verdade
o que a pessoa nunca soube, porque os prefeitos ficavam nos estados mentindo, que era eles que davam o dinheiro para inaugurar qualquer coisa. Na verdade, era o governo federal, eles mentiu para você. Ah, não, foi eu que inaugurei essa obra, Minha Casa Minha Vida, mas foi eu. Entendendo? Negativo. Tá ok, gente? Então, se inscreva, compartilhe. Bolsonaro 2026. Tamo junto, presidente. Vamos que vamos. Live será distribuída para outros canais no final de semana. Se inscreva e compartilhe. Vamos lá. Exatamente, né? Primeiramente, dizer que o Flávio Dino deveria estar preso, igualmente ao Lula, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o Flávio Dino é tão criminoso quanto o Lula, né? O Flávio Dino sequer deveria estar na política, na verdade, né? Ele está ali de gaiato mesmo, tá ali porque elegem ele na fraude, né? Na questão ali da farsa, né? Então é aquilo que a gente já sabe, é aquilo que a gente já conhece, né? O Brasil não é para amadores, né? Mas por que a esquerda de repente mudou de opinião, né? Mudou querendo que a CPMI não acontecesse? Por que será? Por que será que eles mudaram de lado nessa questão, né? Eu deixo essa reflexão para vocês, né? Mas a gente viu ali, dentre as imagens, né, bandeiras do PT, né? Então, claramente havia depredadores, invasores de terra, né? Inclusive, né? Tinha ali depredadores que depredadores invasores, né? Invasores que não eram de direita, né? Que não eram patriotas, né? Entre outras palavras. Haviam algumas pessoas de direita, não vou negar, não vou ficar enganando as pessoas aqui, né? Havia algumas pessoas de direita, mas haviam ali depredadores petistas, claramente, que foram financiados, né? Muito provavelmente por esse desgoverno do ladrão, né? Isso deveria ser investigado. Mas por que eles não querem investigar isso, né? Por que será que o Lula, de repente, é contra a CPMI, sendo que anteriormente ele disse ser a favor? Por que será que a candidatura do Lula foi legalizada no Brasil? Porque não temos justiça, né? O Brasil passa vergonha, não só nacionalmente, mas internacionalmente com essa candidatura dele com Alckmin. Inclusive a candidatura do Lula com Alckmin só enfatiza tudo aquilo que a gente já falava há muito tempo aqui, né? Que o PT é igual ao PSDB. Não tem diferença, porque se você pesquisar no Google, você vai encontrar foto do Lula com FHC. É muito fácil, mas você nunca vai encontrar foto do Bolsonaro com o Lula. Porque o Bolsonaro, mais do que não tirar foto, ele não sequer aperta a mão de um criminoso, né? O maior criminoso que esse país já viu, inclusive, né? Ele foi eleito, né, porque o sistema queria. Cadê os 60 milhões? Cadê os 60 milhões? Há meia dúzia de jumentos ali que ainda defendem o Lula. Isso é inegável, né? Mas são a minoria, né? A esquerda sempre foi minoria, né? A maioria é composta de cidadãos decentes, cidadãos honestos, né? Que eu estou dizendo, né? Cidadãos trabalhadores, né? Inclusive criminosos também são minoria, né? Criminosos são defendidos pela esquerda, né? Hoje o crime organizado se sente à vontade com esse desgoverno, o que é um absurdo, né? Inclusive, o atual ministro, né? Ministro, entre aspas, da economia já defendeu o desencarceramento, né? Desencarceramento. Um absurdo completo, né? Mas é porque eu não quero lembrar muito disso, né? Mas eu entendo, assim, que tanto o Haddad, né, quanto qualquer ministro que compõe esse desgoverno deveriam serem afastados até mesmo da política, né? Eu já disse aqui inúmeras vezes, volto a dizer, o PT não é um partido, é uma quadrilha. Inclusive foi o Lula que criou o Foro de São Paulo, né, que é uma organização criminosa,
né, que reúne ali países socialistas da América Latina, né, inclusive incluindo a Venezuela, que hoje se encontra sem saneamento básico. 95% da população hoje se encontra na miséria. O socialismo foi implantado lá com sucesso. Lá é um exemplo do sucesso, entre aspas, do socialismo. Porque esse regime nunca funcionou em país nenhum. Não será no Brasil que irá funcionar. Não funcionou de 85 até 2018, vai funcionar agora com esse desgoverno do PT? Claro que não, claro que não. Mas alguns, né, alguns ainda insistem em defender esse lularápio, que não tem nenhum compromisso para com o Brasil. Ele tem compromisso em financiar países socialistas, né? Qual é o compromisso do Lula para com o Brasil? Nenhum. O PT não trouxe nenhum benefício até o presente momento ao Brasil. São quase 100 dias sem governo. 100 dias sem governo. Exatamente, 100 dias sem governo. Né? Então, eu me recuso a reconhecer esse desgoverno. Né? Por diversas vezes eu evitei falar aqui sobre o que aconteceu em outubro de 2022. O Brasil, naquele quesito ali, é um dos países mais atrasados do mundo, naquele processo ali de outubro de 2022. Mas eu evitei aqui por diversas vezes. Somente Brasil, Bangladesh e Butão têm o sistema que nós temos aqui. Então, de fato, o Brasil é um dos mais, possui um dos sistemas mais atrasados do mundo. Né? Naquela questão envolvendo o outubro de 2022. Isso é muito claro, isso é notório. Né? Mas por que foram contra o voto impresso? Né? Porque trazia ali transparência necessária para termos cada vez mais liberdade, até mesmo liberdade, no nosso processo eleitoral. Mais transparência, mais confiabilidade, mais segurança até. Né? Afinal de contas, o nosso processo aqui é inconfiável. É inconfiável. E aquela instituição que detém os direitos, por assim dizer, do nosso processo, né, é uma instituição que não deveria existir. Né? Mas, enfim, eu não vou falar muito mais sobre isso aqui. Mas eu entendo que esse desgoverno faz um desserviço ao Brasil. Né? A começar ali pelo Flávio Dino, que não faz justiça, né? Ele está no Ministério da Justiça, mas que não faz justiça. O Haddad está no Ministério da Economia, no Ministério da Fazenda, né? Que não faz economia, também não faz fazenda, né? Porque eles trocaram o nome para descentralizar a ruína econômica que está sendo que está advindo, né, desse desgoverno do PT. Por isso que eles trocaram o nome. Né? É assim que se foi o PT. O PT não está preocupado, de fato, com o Brasil. Ele está preocupado, né, o partido, entre aspas, está muito mais preocupado com seus próprios interesses. Inclusive, o FBI já está investigando um caso de corrupção, né, na Petrobras, matéria do Hora Brasília. Então, não estou dizendo aqui por dizer. É um caso de agora, não é um caso do passado. Não é um caso do passado. Além disso, o PT endividou a Petrobras em mais de 900 bilhões de reais. Né? Então, é inadmissível o que acontece no Brasil atual. Né? Inadmissível o que o PT faz para o nosso Brasil. Um desserviço. 37 ministérios, vocês aceitam isso? Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Quer dizer, o Bolsonaro reduziu o Estado. O PT vai lá e incha o Estado. Né? Então, é uma vergonha. Eu não vejo um exemplo de país, um exemplo só, de país onde um Estado inchado tenha funcionado. Se vocês conhecem, sinceramente, me mostra porque eu não conheço nenhum. Né? Então, é aquilo, né? O PT quer transformar o Brasil numa Venezuela, só que não irão conseguir.
Para isso também as manifestações deveriam retornar. Afinal de contas, a gente tem que fazer uma oposição responsável, inteligente e democrática. Afinal de contas, não existe democracia de esquerda, né? Aliás, não existe esquerda democrática. Eles ficam invertendo os valores. Eles falam em democracia, mas eles só falam por falar. Eles só falam por falar mesmo, né? Da boca para fora. Afinal de contas, se tem uma coisa que a esquerda não defende, é justamente a democracia. Porque onde há democracia, há liberdade. Se tem uma coisa que a esquerda não defende, é justamente a liberdade. Haja vista que eles têm falado em regulamentar as mídias sociais. Para você ver, tudo que a gente fala aqui se encaixa com a realidade atual que a gente está vivendo aqui no Brasil. A esquerda do Brasil não é diferente da esquerda dos Estados Unidos, não é diferente da esquerda lá na Europa, né? A esquerda é igual em todo mundo. A esquerda defende ideologias que nunca funcionaram em país nenhum, nunca funcionaram em local nenhum. Não será no Brasil que irá funcionar. Agora, quanto a esse dia 8 de janeiro aqui, eu já repudiei diversas vezes o que aconteceu, por diversas vezes, né? Mas é aquilo, né? Eles tentam associar o que aconteceu no dia 8 com as manifestações pacíficas que aconteceram nos últimos 4 anos, anteriores, né, ao dia 8 de janeiro, obviamente, né? Eu já disse aqui, houveram algumas pessoas de direita lá no dia 8, houveram. Só que direita decente não invade. Direita de verdade não invade. Quem invade é MST, quem invade é MTST. Me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Quem foi naquela manifestação ali, que é de direita, por assim dizer, tá errado. Tá errado. Aquelas pessoas que foram para lá estão erradas. Porque manifestação de direita não é para ser, né, para ser um antro de baderna. Ponto final. Ponto final, né? Querem associar o tempo todo o 8 de janeiro para com a direita, sendo que claramente houveram bandeiras do PT entre os depredadores ali, né? Cadê que a esquerda acusa esses depredadores invasores de serem petistas? Porque a gente viu ali bandeira do PT, né? Cadê que eles querem investigar esse dia 8 de janeiro? Porque é isso que interessa nesse momento, né? Mas eles não querem isso, né? Claramente houve envolvimento do desgoverno para com o dia 8, né? Não só com o financiamento, mas com a complacência mesmo, porque as pessoas tiveram facilidades de obterem acesso àqueles locais ali, na Praça dos Três Poderes. Por que aquelas pessoas tiveram tanta facilidade de estarem naquele local? Isso. Porque não eram para ter tido tanta facilidade assim. Houve uma complacência do desgoverno PT. Não só isso, omissão mesmo. Porque a gente ouve até que o Flávio Dino estava na janela naquele dia, olhando tudo e não fez o que deveria ser feito por um ministro da Justiça. Mas se tem uma coisa que o ministro da Justiça não faz, é justiça. O que está em falta no Brasil é justamente justiça. Não só isso, mas jornalismo sério também na velha imprensa. Isso. Afinal de contas, essa velha imprensa tem um viés. E é aquele que a gente tanto conhece, né? Que é o viés de esquerda. A esquerda, com o PT ali, quer regulamentar a imprensa. A imprensa já está regulamentada, né? Porque o tempo todo critica o presidente, ao mesmo tempo que passa pano para o Lula.
né? Mas é aquilo que eu já venho dizendo há muito tempo aqui, né? Direita não invade, né? Por diversas vezes eu repudiei o que aconteceu naquele dia 8. Foi realmente um cenário inadmissível, né? Mas claramente houve uma complacência do PT para com essa invasão, né? Afinal de contas, eles não querem a CPMI no momento, né? Então, se eles são contra a CPMI é porque algo tem naquele dia 8 que os prejudicam. É por isso que o Flávio Dino está dizendo que poderia atrapalhar o desgoverno. Por que poderia atrapalhar? Porque iria encontrar indícios claros que o PT estava orquestrando aquela invasão do dia 8. Então, tirem suas próprias conclusões, né? Eu entendo que haviam já depredadores lá no dia 8 fazendo um quebra-quebra, desde antes daquela invasão do próprio dia 8, né? Agora, o que Anderson Torres tem a ver com o dia 8 de janeiro? O que Bolsonaro tem a ver com o dia 8 de janeiro? O tempo todo tentam associar o dia 8 de janeiro para com o Bolsonaro, sendo que ele sequer estava no Brasil. Enfim, eu defendo muito que tanto Flávio Dino quanto Lula sejam presos, afinal de contas, fazem um desserviço ao Brasil. Então, meus amigos, se inscreve e compartilha, é muito importante o seu compartilhamento. Essa live aqui, gente, ela vai ser distribuída para outros canais. Brasil no Ponto News, Mito do Brasil, o outro canal Brasil no Ponto, tá entendendo? Vai ter distribuído lá na live, lá no Rumble, tá entendendo? Então, inscreva-se lá, faça o seu canal lá no Rumble, gente. É o concorrente do YouTube, muito bacana lá a plataforma, tá chegando devagarzinho, já tá lá a Revista S, Bolsonaro, tá todo mundo lá no Rumble. Então inscreva-se e compartilhe, canal de direita que apoia Jair Messias Bolsonaro. E vamos que vamos, presidente. Vamos lá então. Vamos falar aqui sobre as demissões em massa na Globo. Né? Vamos falar aqui sobre um assunto que muitos não estão falando. Isso. Inclusive na velha imprensa, né? Grupo Globo termina semana com 40 jornalistas, entre aspas, demitidos. Veja a lista, tá aqui Terra Brasil Notícias. Exclusividade, pessoal, exclusividade. Vamos lá. Vamos aqui a matéria em questão que está lá no jornal Terra Brasil Notícias. Inclusive, mandar aqui um salve para o pessoal do Terra Brasil Notícias. Vamos lá. De 3 a 6 de abril de 2023, 40 funcionários foram demitidos do Departamento de Jornalismo, entre aspas, do Grupo Globo. Os cortes foram realizados no G1, Globo News, TV Globo e afiliadas. Vai vendo, Brasil. Entre os ditos trabalhadores desligados estão os jornalistas, entre aspas, com anos na emissora, né? Tá aqui os exemplos, né? César Galvão, Marcelo Canelas e Juliana Morrone. De acordo com o site Notícia da TV, o motivo da demissão em massa seria o alto valor dos salários desses funcionários. Os desligamentos foram realizados nas áreas de reportagem, produção, cinegrafia, edição, apuração, fotografia, direção e apresentação. Tá ok? Eis a lista dos profissionais desligados pela emissora nesta semana até sexta-feira. Tá aqui, ó, entre os nomes, eu vou citar alguns aqui: Ana Paula Mendes, César Galvão, Celso Fontão, Fábio Turci, Fábio William, Juliana Marrone, o Morrone, né? Morrone. Márcia Witzak, Márcia Correia, Emilene Silva, Lúcia Corneiro, Sávio Ladeira, Marta Cavillini, Olívia Henriques, Edmundo Silva, Denis Barbosa, Thaís Itaqui,
Ana Karina Bernardoni, acredito que fala assim, né? Marcelo Canelas, Eduardo Tchau, Flávia Januzzi, Luciana Osório, Mônica Sanches, Jorge Espírito Santo, Arthur Guimarães, Marcos Serra Lima, Alba Valéria Mendonça, Rodrigo Melo, Elza Jimenez, Carlos Eduardo Bauer, Eliane Maria, entre outros, pessoal. A lista vai, é extensa, né? A lista é extensa aqui, né? A lista vai e não termina praticamente, né? Mas, enfim, essa matéria, que é uma matéria única, que fala aqui sobre a demissão, as demissões em massa do Grupo Globo, está lá no jornal Terra Brasil Notícias, tá ok, pessoal? Eu disse aqui alguns nomes, né? Enfim, Grupo Globo, né? Repetindo aqui, né? Grupo Globo termina a semana com 40 funcionários demitidos, tá ok? Enfim, pode mostrar matérias, em seguida traremos as nossas opiniões finais. Tá ok, gente? É uma matéria única e tá no Terra Brasil Notícias aqui, tá ok, gente? Tá aqui a matéria, ó, tá aqui, ó. A matéria tá aqui, bem de pertinho para vocês verem. Matéria Terra Brasil Notícias. Ok? Vamos lá. Eu tava vendo um vídeo lá do Lins, trabalhava no Jacaré de Tanga, que quando o Jair Bolsonaro, entre aspas, o Lula ganhou as eleições, naquela noite, quando anunciaram lá que ele tinha ganhado as eleições, diferença de 2 milhões de votos, isso é um empate técnico, tá entendendo? Vamos lá. Mas não foi bem isso que aconteceu. Num futuro não tão distante, a gente vai saber realmente o que foi que aconteceu de verdade ali. Mas tudo bem, vamos pra frente aqui. Então todo mundo comemorou, aquele Estúdio Globo ali no Jardim Botânico, todo mundo comemorou a alegria que tinham ganhado. O problema tinha sido resolvido. O problema era tirar o Bolsonaro. Estava resolvido, a Globo está com as contas todas saneadas, tudo certinho, bacana. Mentira. Ela ficou pior depois da saída do Bolsonaro. Vou repetir para vocês. Todo esse pessoal fizeram L. Todo mundo. Não teve nenhum ali que não fizeram L. Todo mundo fizeram L. Foram todo mundo demitido. Todo mundo demitido. Inclusive o Kleber Machado. Foi o último que foi demitido também. Foi o primeiro a ser demitido lá na frente. Mas graças a Deus está na Record, já está para a Record. Esse pessoal aí que tem uma extensa ficha boa, logo estão em outra emissora. Então, todos eles fizeram L. Agora está faltando o grande mentor dessa história, que é o William Bonner. Ele vai para a rua também. A hora dele vai chegar. Tá? Presta atenção. Sua hora vai chegar. Não se preocupe. Salário alto. É salário alto? Vai para a rua. Então, todo esse pessoal fizeram ela. A Globo, ela pensou que com a saída do Bolsonaro, os problemas dela estavam resolvidos. Com aqueles monte de repórter lá 12 repórteres lá na Espanha, outro em Portugal, 2 ou 3 nos Estados Unidos, e aí rodando com nossa grana. Beleza. O que foi que aconteceu? Saiu o Bolsonaro, que para mim ele não saiu, e entrou o Lula. O Lula, com 100 dias de governo, não apresentou nada. Então, são 100 dias sem nada, sem picanha, apenas com abóbora. Bem cara na feira, tá bem cara, fruta na feira. E aí, esses jornalistas, que, entre aspas, chamaram nós de blogueiro, que o pessoal era tudo fascista, aquele negócio todo, aquele blá 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 todo. A gente tem uma coisa chamada Deus. Eu não vejo aquela emissora falando em nenhum programa dela de Deus. Jesus de Nazaré, Sexta-feira Santa, mostrar um programa lá, alguma coisa lá. A não ser o padre Marcelo Rossi, que faz ali programa a ver no dia de domingo de manhã. O restante não fala nada de Deus. Então, o que é que acontece? Aí Deus está dando a resposta. Entendendo? Dizer, porque era culpa do Bolsonaro. E agora? É culpa de quê? Culpa do Lula?
Por que você não abre o bico e fala lá? Cara, eles fazem uma ginástica. A Globo News, a Globo, eles fazem uma ginástica para passar o pano em cima do governo, porque eles aprovaram o governo dele lá. Eles gritaram lá de madrugada, lá na emissora, dizendo que parabéns, aquele negócio todo, tá vendo? E olha o que aconteceu. Meu amigo, tá todo mundo que fez um L tá na rua. Não adianta ter salário alto, não. Não adianta, for pra rua mesmo. Só jornalista de alto gabarito ali, considero. Mas, infelizmente, não dá para ficar dessa forma. Eu queria que todo mundo continuasse, ninguém fosse demitido, afinal de contas, todo mundo tem famílias. E quando você é demitido mexe com a família, eu sei disso, mexe com a família. Mas se você tivesse ali, naquele momento ali, se reunisse com todo mundo, gente, a gente não pode fazer esse tipo de coisa. Nós vamos se queimar com isso. Quer dizer, a TV Globo ela ficou totalmente queimada. A Globo News ela pede para a Jovem Pan direto. Entendendo? Direto. E eu recomendo, tá, gente? Assista ali o Pilhado, já foi da Globo. Vem pra Roda, né? Domingo. É um programa bem longo e muito bacana mesmo. Então, gente, eu só tenho que dizer o seguinte. Parabéns ao presidente Bolsonaro, que foi bacana demais com a emissora. Sabe por quê? Com tudo que a Globo fez com ele, ele nunca reagiu ao contrário contra a Globo. Ele, pelo contrário, ele assinou a concessão da Globo. Que ele disse assim, só vou assinar se a Globo tiver com a conta todo em dia. Mesmo assim, com a conta toda ferrada, ele foi lá e assinou. Não queria nem saber. Foi lá e assinou a concessão da Globo. Entendeu? E a Globo fez essa cordialidade com o presidente Bolsonaro, falando o tempo todo mal do presidente. Falando mal do presidente e apoiando o larápio do Lula. Entendeu? Que meteu a mão no nosso país, no nosso Brasil, meteu a mão na Petrobras, Plebex, Cid de Atibaia, furou aquela parede para ir para o outro lado, para varar para dentro do apartamento, tem foto, tem tudo. A mesma pessoa que vendeu os móveis, cozinha planejada do Cid de Atibaia, foi mesmo que do apartamento, tem tudo isso, está tudo nos autos do processo. Mas aí a Globo Lixo resolveu, não, a gente vai apoiar ele, está tudo certo. Tá falindo. Eu vou te falar o seguinte, vê mais demissão por aí, tá? Vê mais demissão, como já teve Lima Duarte, já teve Estênio Garcia, já teve Antônio Fagundes, esse pessoal foram tudo pra rua, entendeu? Salário alto. Pessoal que fizeram L, lacraram contra o presidente Bolsonaro, entendeu? Fizeram L. E olha o que aconteceu, são 100 dias do Lula, sem nenhum projeto pro povo brasileiro. Sem nenhum projeto. Desde o dia que o Lula, entre aspas, ganhou as eleições, esse cara nunca mais falou com ninguém. Você não vê o Lula conversando, aonde ele vai, ele se esconde do povo brasileiro, tá vendo? E aí? Será que o povo está satisfeito com o Lula? Ninguém está satisfeito não, porque a pesquisa diz que ele tem 30% de aprovação. Agora eu te pergunto o seguinte, vamos lá, cadê os 60 milhões? Cadê os 60 milhões? Chamaram para ir para a rua, fazer manifestação, não sei o quê, não sei mais o quê. E aí? Não apareceu ninguém lá. E eu te pergunto, eu vou repetir para vocês, cadê os 60 milhões? Era para estar bombando, a Avenida Paulista está lotado, Copacabana está cheio, tá vendo? E aí? E aí? E eu só sei dizer o seguinte, a hora eu acho que está marcada, vai ter uma grande manifestação contra esse governo aí, e está na hora. A hora é essa. Vamos fazer a mesma coisa que ele fez com a Dilma, botar o impeachment em cima dele. Tá entendendo? Inclusive, eu estou pensando aqui, né? Eu acredito que há uma data boa, né? Muito boa, inclusive, para a gente fazer manifestação é o dia 1º de maio, né? Eu acredito que, quem sabe, né? Nesse dia a gente possa retomar com essas manifestações pelo Brasil, né? Porque pelo Brasil, então, não é só no Rio de Janeiro, a gente tem que, mais do que afastar o Lula, né? Prendê-lo urgentemente. Porque eles querem passar uma borracha em cima do Lula. Todo mundo sabe que o Lula foi condenado em 3 instâncias. E só por pessoa renomada.
Mas o STF veio com aquela historinha de CEP. Isso é coisa para boi dormir, né? Isso é coisa para boi dormir. Pelo amor de Deus. Gente, se inscreva, compartilhe, dê aquele like. Hoje é sexta-feira santa. Essa live vai ser distribuída para outros canais no final de semana. Se inscreva, compartilhe, dê aquele like. É muito importante o seu compartilhamento. Live toda segunda, quarta e sexta-feira a partir das 19 horas. Então, se inscreva e compartilhe, gente. Vamos lá. Exatamente, né? A gente tá falando aqui sobre a Globo, né? Sobre as demissões em massa na Globo, né? 40 funcionários acabaram sendo demitidos, né? Nessa semana, né? Nessa semana que passou, né? Não à toa, né? Porque a Globo tá passando por uma crise sem precedentes e se agrava com esse desgoverno do PT, né? A Globo, essa mesma Globo, na verdade, fez campanha em prol do ladrão, né? Agora, hoje, está se encontrando no limbo, né? Eu não sei qual situação, né, tá mais agravante, né, ou tá mais degradante, né? Se é o desgoverno ou se é a Globo, né? Se é o Projaquistão. Haja vista que a gente viu até mesmo nessas últimas semanas o Kleber Machado sendo demitido, né, do Projaquistão. Afinal de contas, ninguém quer mais trabalhar na Globo, né? Afinal de contas, a Globo sempre esteve ao lado do PT, né? A Globo se gabava por eleger presidentes, né? Hoje em dia se encontra no limbo, tendo prejuízo de audiência, tendo perca ali nos direitos do futebol, tendo perca ali nos direitos do tênis, né? Entre outros. Fórmula 1 tá na Band, né? A Fórmula 1 também, né? Enfim, a gente vê diversos prejuízos para a Globo, né? Diversos, né? Mas eles insistem em quererem descentralizar esse assunto. Eles querem julgar para terceiros, né? Querem culpar outrens, né? Ao invés de culpá-los, culpar, né, a própria direção, né, a própria gestão dessa emissora de quinta que é terrível, de fato, né? A gente vê prejuízos na audiência, né? Até mesmo o tal diretor do programa do Hulk acabou sendo demitido. Quer dizer, a hipocrisia reina ali na Globo, reina. Enfim, eles querem o tempo todo não só serem hipócritas, né, mas promover aquela inversão de valores, querendo transformar o certo em errado e o errado em certo. Dia e noite critica o presidente Bolsonaro, né, mas outrora estão lá apoiando praticamente o Lula, né? Lula esse que sequer deveria ser candidato, mas cadê que a Globo, né, criticou por algum momento o Lula? Né? Eles criticaram o Bolsonaro o tempo todo, dia e noite, Eles passaram os 4 últimos anos criticando em seus programas o presidente Bolsonaro. Então, a gente vê o viés claro da Globo. Eles só estão preocupados com seus próprios interesses. Eles só estão preocupados em promover uma ideologia que nunca funcionou em país nenhum. Né? Não será no Brasil que irá funcionar, né? Porque é o seguinte, né? A Globo, ao invés de informar, desinforma. Eu costumo dizer que quem assiste a Globo está desinformado, quem não assiste está informado. Porque a Globo, de fato, idiotiza. Ainda mais com aquele programa lá chamado BBB. Você conhece? Aquilo ali é uma... Tô sendo ainda elegante, né, em dizer que aquilo ali é uma porcaria, porque, de fato, é um programa que não traz benefício nenhum ao Brasil. É um programa que traz até mesmo coisas maléficas, né, tipo a fofoca.
a fofoca. Né? Então, a gente vê claramente o descompromisso da Globo para com o Brasil. Né? Acabou até mesmo com aqueles programas de infantis, né? Para criança, né? Quer dizer, você vê o tempo todo a imprensa passando pano, né? A Globo, inclusive, passando pano para criminosos, ao mesmo tempo que o cidadão de bem é desvalorizado aos olhos da Globo, né? Aos olhos da imprensa em geral, né? Porque é o seguinte, né? Eu costumo dizer aqui que 99% dessa imprensa não presta. Afinal de contas, eles têm compromisso para com as fake news. Eles acusam os outros daquilo que eles fazem, né? Chamam os outros daquilo que eles são, né? Então eles invertem o tempo todo. Isso não te lembra a esquerda? Se não te lembra, de fato você pode estar a ver navio, porque a Globo ela naufraga nessa questão de desinformar, né? Trazer desconhecimento às pessoas, né? Afinal de contas, é com essas questões que a esquerda sai beneficiada de alguma forma, né? Eles querem promover a desinformação, o desconhecimento para beneficiar a esquerda, porque isso não traz benefício ao Brasil, isso traz benefício à gente esquerdista, né? Que não tem, que não presta, né? Não tem nenhum compromisso com a nossa soberania, com os nossos valores, com a nossa cultura, de fato, né? Eu costumo dizer que o maior legado que o presidente Bolsonaro, um dos maiores, né? Um dos maiores legados do presidente Bolsonaro foi o patriotismo, né? Cadê que a Globo fala sobre patriotismo? Cadê que a Globo fala sobre religião? Você não vê isso na Globo de jeito nenhum. Cadê a imprensa falando sobre religião? Cadê a imprensa falando sobre Deus? Você não vê isso. Você vê o tempo todo desinformação, fake news e mentira. E mentira. Em detrimento da verdade, né? Porque eu digo que João 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Não só o conhecimento liberta, aliás, a verdade liberta, mas o conhecimento também. Isso. Porque é aquilo, né? A esquerda, eu enfatizo, né? Que a esquerda naufraga no desconhecimento das pessoas, né? Agora, cadê os 60 milhões? Porque a gente vê somente meia dúzia defendendo o ladrão lá, né? Que sequer deveria ser candidato, né? Dentre essa meia dúzia está ali a Globo. Está ali a Globo, inclusive, né? Que estava reclamando tanto, né, do presidente Bolsonaro, praticamente reclamando, né, do presidente Bolsonaro porque cortou as verbas de publicidade para essa emissora de quinta. Né? Bolsonaro tem razão, obviamente, né? Ele ficou até as últimas ali, né, não querendo renovar a concessão da Globo, né? Se ele continuasse na casa dele, com certeza ele não renovaria a concessão da Globo. Afinal de contas, de novo, qual é o compromisso da Globo para com o Brasil? Qual é o compromisso do PT para com o Brasil? Porque Globo e PT, tudo a ver. Tudo a ver. Tanto que o PT escolheu a Globo para conceder imagens do dia 8, né? Do dia 8 para o desgoverno. Quer dizer, só as imagens é uma vergonha. Então o Brasil passa vergonha tanto nacionalmente quanto internacionalmente, né? Mas todo castigo para essa Globo que promoveu o PT praticamente, né? Promoveu a lacração. Todo castigo é pouco, né? Porque eu entendo que quem lacra não lucra, né? Quem com lacre lacra, com lacre será lacrado. Ponto final. Ponto final. Quem lacra não lucra, pessoal. Então, todos aqueles que fizeram L estão pagando preço. Estão pagando preço e vai ser caríssimo. Vai ser caríssimo porque, de fato, o compromisso do PT é para com a ruína.
é parar com um socialismo que nunca funcionou em país nenhum, não será no Brasil que irá funcionar. Então aqui presto meu repúdio a essa emissora de quinta, né, que está a passos largos de ser fechada. Afinal de contas, tem demitido milhares. Além disso, tem tido alguns prejuízos tanto na audiência quanto na questão de direitos esportivos, né? Futebol, Fórmula 1, né? E tênis, principalmente, né? A gente vê que a Globo está à beira da ruína, né? E a gente sorri com isso, afinal de contas, a Globo não tem nenhum compromisso para com o Brasil, né? Igualmente o PT, né? Enfim, presto aqui meu repúdio à Globo, né? Entendo que ela faz um desserviço ao Brasil junto ao PT, né? Dizer que quem assiste a Globo, né? Quem assiste a Globo está desinformado e quem não assiste está informado. Afinal de contas, o compromisso da Globo é com a desinformação, não com a informação, né? Então, a gente cada vez mais a gente entende que a Globo tem que ser fechado, né? Até porque a Globo não traz nenhum benefício para o Brasil. Afinal de contas, né? Globo e PT, tudo a ver. Tá ok, meus amigos? Então se inscreve e compartilha, é muito importante seu compartilhamento. Live toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Vamos terminar essa live por aqui, mas antes vamos ver se tem mais uma notícia aqui. Exatamente, eu vou recomendar aqui, para a gente fechar com chave de ouro essa live, vou recomendar aqui uma matéria do Cidade Online, no qual diz o seguinte, aqui ó, Magno Malta solta o verbo e revela o que ainda não foi dito sobre a importância do retorno do presidente Bolsonaro. Então eu recomendo essa matéria para fechar essa live aqui de sexta-feira, né? Eu ainda não disse sobre a hipocrisia da Globo, né, relacionada ao William Bonner, né? A gente promove o tempo todo aquela questão da desigualdade salarial, sendo que o Bonner ganha muito mais do que a Renata, né? Então a hipocrisia já começa aqui, né? Então a Globo está caminhando a passos largos para ser fechada, né? E a gente comemora todo o prejuízo que a Globo tem tido, né? Afinal de contas, a Globo não tem nenhum compromisso para com o Brasil. A Globo tem compromisso com a desinformação, né? Então deixa aqui meu repúdio à Globo. Enfim, aqui o Cidade Online ainda também fala sobre a Globo, né? A explicação para o desespero da mídia e o motivo para continuar criticando o Bolsonaro, né? Cidade Online, eu recomendo essa matéria também, né? Mas enfim, é isso, né? A gente está finalizando essa live por aqui, né? Lembrando que essa live será retransmitida em outros canais que apoiam o presidente Bolsonaro, né? Mito Brasil, né? O Brasil é Nosso e Bolsonaro News, entre outros, né? Entre outros. Então, meus amigos, vamos terminar essa live por aqui. Que Deus abençoe nosso final de semana. Final de semana que começou com uma sexta-feira santa hoje, que dia de oração, dia de orar e respeitar a palavra de Deus, porque isso é importante. Voltamos na segunda-feira, tenha uma noite de bênção, uma noite de paz. Se puder, vai à igreja mais próxima de sua casa, lê a palavra de Deus, porque é importante. Entendendo? É importante. Só isso nos alimenta, entendendo? Então é muito importante. Deus é o maior. Sem Ele, não existe Brasil, não existe nada. Tá, gente? Uma boa noite a todos. Fique com Deus. Brasil acima de tudo. Deus acima de tudo. Gente, valeu. Tem um final de semana abençoado em nome de Jesus. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Voltamos na segunda-feira. Bolsonaro 2026. Live será transmitida em outros canais no final de semana. Boa noite a todos. Até segunda. Fique na paz.